Olá, nós vamos hoje, isso aqui é considerada a primeira videoaula, porque a outra foi introdutória apenas, né? Eu falei de algumas recomendações de caráter mais geral, e hoje nós vamos começar justamente com a primeira parte, que eu denominei de limites, mas na verdade começa antes de limites. Então nós vamos começar o capítulo 1, apesar de estar grafado onde vocês dois, está um defasado, e não vai seguir exatamente a ordem da apostila. Tá? Já foram, a essa altura, postados 3 capítulos, tá? E nós vamos começar a ver um capítulo muito tranquilo, que é esse capítulo 1, é um capítulo que nos interessa para nós sabermos onde estamos operando e sobre o que nós faremos limites, derivadas e integrais. Então, nós vamos começar estudando os conjuntos numéricos, que é um assunto bastante fácil, mas que, eventualmente, alunos não dão muita pelota. Provavelmente alguém já viu isso a nível de ginásio, a nível de ensino médio, mas às vezes não sabem o que efetivamente está acontecendo nesses conjuntos numéricos. Então, olha só. O primeiro conjunto é o conjunto dos naturais, que tem uma história, etc. Dessa vez eu não vou contar, mas ele vai de zero. Ele vai pulando de um em um, né? E tem a axiomática de Peano, mas isso não nos interessa aqui no nosso curso. 0, 1, 2, 3 e vai embora. Tá? Vai de um em um e vai embora. Esse conjunto, originalmente, começava só com um, depois resolveram acrescentar o zero. Quando eu quero representar esse conjunto sem o zero, vocês vão ver aqui, ó, eu vou fazer uma marquinha, eu que represento com N asterisco. Então, quando eu coloco esse asterisco à direita e acima de um conjunto, eu estou subtraindo desse conjunto, eu estou fazendo uma subtração de um dos elementos, o elemento zero. Então, vocês vejam, os naturais ali está listado, essa notação é na notação tabular ou enumerativa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenhei também uma retinha, reta natural, e também botei o que seria os naturais sem o zero. N asterisco é igual a N, esse N meio afrescalhado, com duas perninhas do lado esquerdo, menos o conjunto unitário zero. Então, isso é N asterisco. É uma anotação para vocês. Para quem não conhecia, aprende agora. Para quem já conhecia, uma espécie de revisão. Tá? Ocorre que não nos interessa apenas conhecer como é composto o conjunto, e sim quais operações são admissíveis, quais propriedades são admissíveis, operações, propriedades, são admissíveis nesse conjunto. Então, aqui estão as operações que são admissíveis nos reais. Elas vão A1 a 3, o A significa adição, e M1 a M3, M significa multiplicação, e a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Repare que essas propriedades só falam em adição e multiplicação. Elas não falam em subtração e nem divisão. A gente vai operar só com adição e multiplicação. No conjunto dos naturais, é muito comum lá no primário, etc., que a professora ensine a subtração. Porque os naturais, se vocês observam o conjunto, os elementos do conjunto, não há números negativos. Mas lá na frente haverão números negativos. Então, por isso, essa escolha de trabalhar só com adição e a multiplicação. Por quê? Lá na frente, quando eu precisar subtrair 3, eu vou somar um elemento que não é dos naturais, que é dos inteiros ou dos reais, que é o menos 3. Então, o que eu quero fazer? 4 menos 3. Eu faço 4 mais menos 3. É lógico que eu não preciso escrever tudo isso, eu posso botar 4 menos 3 e é interpretado como 4 mais menos 3. E na divisão, eu quero dividir por 3, eu multiplico por 1/3. Então, ou seja, isso tudo vai sendo, de alguma forma, sintetizado na forma escrita, praticada na matemática, e você, na verdade, só está adicionando e multiplicando. Nos naturais, não, porque não existe número negativo, como também não existe número fracionário. Vocês estão listados aí os elementos, 0, 1, 2, 3, pontinho, 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 segue a mesma reta de formação. Esses 3 pontinhos significa que é indefinido, não tem ponto de parada, e, ao mesmo tempo, segue a mesma regra de formação, ou seja, adicionar um sempre para gerar o próximo elemento do conjunto. Vamos para as propriedades. Antes de eu falar nessas propriedades, vocês vão observar que todas elas têm um sinalzinho muito conhecido da gente, o sinal de igual. Se alguém quiser me deixar chateado, triste, mesmo assim, esquece o sinal de igual. Não pode esquecer o sinal de igual, tá? Isso tem uma classificação em termos de lógica, etc. Bababá.
talvez seja se não é o sinal mais importante da matemática, é um dos mais importantes, tá? E ele é regido, esse sinalzinho de igual, não está aí na apostila, mas vão lembrar esse nome, pelo princípio do equilíbrio da igualdade. Uma igualdade, você não pode mudar os pesos do lado esquerdo com relação ao lado direito. O que você fizer do lado esquerdo, você tem que fazer do lado direito. Tá? Se não é idêntico, é uma operação equivalente, que não altere o equilíbrio dessa igualdade. Uma forma de chamar o princípio do equilíbrio da igualdade é também chamar de princípio do equilíbrio da balança do feirante. Você vai lá na feira, lá sozinho, com a sua mãe, com sua irmã, com seu pai, com alguém da sua família, ou sozinho mesmo, e fala assim, seu José, eu convidei o professor Américo para almoçar na minha casa, eu gostaria de fazer batata frita. Só me bota 1 quilo da batata Asterix, é melhor para fritura, viu? Sou brincalhão, falei com vocês. E aí, o seu José, lá, o seu Pedro, o seu Rancho, dependendo do lugar do Brasil que você esteja, vai botar 1 quilo de batata de um lado e 1 quilo de chumbo do outro. Mas aí você olha aquela batata e fala, é pouco, aquele professor tem uma cara que come para chuchu. Seu José, triplica. Ele vai triplicar a batata de um lado e vai triplicar a batata do outro. Está na cara que batata e chumbo não é igual. Mas quando eu escrevo 2x igual a 2, de um lado tem o 2, tem o x, e do outro lado só tem o 2. Aqui tem número e letra, do outro lado só tem número. É a mesma coisa que eu botar chumbo e batata, mas aquilo está em equilíbrio. E para aquilo permanecer em equilíbrio, 2x ser igual a 2, só uma solução ali é possível, que o x seja 1. Se o x for 2, aquele enunciado, aquela proposição matemática, a gente costuma chamar de enunciado, tá? Quando leva igual vira enunciado, por isso que é importante. Aquela proposição, se o x for 1, ela é verdadeira. Se o x já não for 1, ela é falsa. Então, lá na frente, vocês devem lembrar de trigonometria, de função exponencial, logaritmo, etc. Você tem lá x igual a y. Se você aplicar neperiano de um lado, tem que aplicar neperiano do lado. Se aplicar secante de um lado, tem que aplicar secante do outro. Se for tangente de um lado, tangente do outro. Então, se eu tenho x igual a y, eu quero aplicar tangente, tangente de x é igual a tangente de y. Se eu quiser multiplicar por 2, eu tenho x igual a y. Multiplico 2 de um lado, multiplico 2 do outro. Ok? Deu para compreender isso? Agora que nós sabemos da importância do sinal de igual, e não esqueçam, vocês vão receber uma prova, uma verificação de aprendizagem, onde eu boto lá, não esqueça o sinal de igual, porque eu paro de corrigir, viu? Para mim, isso é um absurdo. Então, eu sou preocupado com essas questões. Nós vamos ver as operações, e a primeira delas é a associativa da adição. Do lado esquerdo dessa operação, eu tenho 3 letras. A letra a letra B e a letra C. E do lado direito, eu tenho exatamente as mesmas letras. No lado esquerdo, eu tenho 2 sinais de mais. O sinal de mais, só como curiosidade, é um funtor. Tá? E tem no meio deles o sinal de igual, que em termos lógicos, é um predicado. Tá? E tem ainda um parênteses. Você veja, os sinais estão no mesmo número, as letras são a mesma. O que mudou? A posição do parênteses. Então, o que significa a operação associativa da adição? Quando eu estou somando, eu posso mudar a ordem da prioridade da soma. No primeiro, eu somaria A mais B. Depois, eu somaria C. No lado direito, eu somaria primeiro B com C, depois eu somo A. Ou seja, o parênteses pode andar do jeito que você quiser na adição. Não há problema algum. Então, é isso que a propriedade diz. É quase como se fosse uma máquina de Turing. Tá? Pack. É como se o parênteses pudesse brincar dentro do enunciado, tá? Ou da equação, como queiram chamar. Na segunda operação, é informado para vocês, é uma propriedade geralmente aprovada no curso de matemática, etc., a comutativa da adição. A comutativa da adição fala o seguinte, ó, as letras de um lado são A e B, são. Do outro lado são B, mas B e A são. Se fosse x e y do lado, x e y do outro, ou yx do outro, dá no mesmo. O fato é o seguinte, que a posição na adição pode ser permutada, ou seja, o A toma a posição do B e o B toma a posição do A. Operação também fácil. Tá? Depois vem a elemento neutro da adição. Se eu somar o zero a uma certa letra, um número, ele não altera o equilíbrio. O zero não altera o equilíbrio, continua A. Isso é ler matemática de uma forma incompleta, porque vocês estão lendo A mais zero igual a A. Aqui também está dito, e vocês têm que aprender a fazer isso, que A é igual a A mais zero. Mas, professor, por que eu vou querer incluir o A, o zero, desculpe, numa equação?
Acontece. Às vezes você precisa incluir um zero, ou seja, você tinha A, tinha um X ou um Y, e você precisa reescrever. Observe essa palavra, reescrever. É um verbo. Vocês vão usar muito isso, vão aprender a reescrever. Eu preciso reescrever o A como A mais zero. É meio estranho, é. Mas se eu fosse fazer demonstrações lá na derivada, lá na prova de uma determinada tabela, etc., se eu não me engano, a derivada da soma, eu iria utilizar esse artifício para poder compor a minha demonstração. Ok? Então ficou aí a cultura geral, né? Então, o elemento unido da adição diz que eu posso escrever A mais zero como A e, ao mesmo tempo, diz que eu posso reescrever A como A mais zero. Associativa da multiplicação. Trocamos a operação de adição pela operação de multiplicação. Eu também tenho A, B e C de um lado, A, B e C do outro, tenho dois sinais de multiplicação, que é o pontinho do lado esquerdo, e tenho dois sinais. O que aconteceu? O parênteses na multiplicação também pode se mexer, ou seja, você pode priorizar aquilo que você te interessar. Pode ser que você queira fazer A vezes B primeiro, ou pode querer fazer B vezes C primeiro. Não vai modificar o equilíbrio da igualdade. O princípio do equilíbrio da igualdade, você pode estar na casa do chapéu, lá na Conchinchina. Ele vai ter que ser observado o tempo todo. É um princípio importante. Depois você tem a comutativa da multiplicação. A mesma coisa que a comutativa da adição. Você pode inverter a posição dos elementos, das parcelas que estão sendo multiplicados. E, finalmente, o elemento neutro da multiplicação. No elemento neutro da multiplicação, eu tenho A vezes 1 e estou dizendo que posso reescrever com A. Ou eu estou dizendo também que A pode ser reescrito como A vezes 1. Pessoal, devido às dificuldades de alguns carregamentos, eu vou fazer, esse é o vídeo 1A. Vou ter que fazer 1B, 1C, porque senão o arquivo fica muito pesado. Então, vamos olhar daqui a pouco o outro vídeo, que é a distributiva da multiplicação em relação à adição. Até já.